O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos começando mais um programa Sala de Opinião e desde já eu quero agradecer pela sua audiência. Hoje estamos trazendo mais um assunto do nosso cotidiano e estou recebendo aqui a professora Ariana Sela, coordenadora do curso de Ciências Biológicas da Finca. Hoje a gente vai falar justamente sobre o curso de Ciências Biológicas, sobre esse profissional atuando nesse momento em que nós estamos passando. Professora, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, tirar um tempinho e vir aqui conversar com a gente. Obrigada, sou grata pelo convite participar mais uma vez aqui do programa Sala de Opinião. Professora, a senhora já participou outras vezes, falou bastante do curso, mas eu acredito que o curso de Ciências Biológicas é algo que sempre tem algo de novo, algo para a gente estar trazendo para o nosso cotidiano. E eu acredito que agora, diante de uma pandemia, de um momento como esse que a gente está vivendo, não seja diferente, né? A gente sabe que as aulas estão paralisadas, né, por conta da pandemia, mas as aulas remotas estão acontecendo. Como é que tem sido para a senhora, como coordenadora, essa experiência das aulas remotas? Sim. Bom, foi um grande desafio, né? Porque ninguém estava preparado para isso. Não foi uma atividade programada que nós tivemos um tempo aí de adaptação, tanto os acadêmicos como os docentes e a instituição.
Então, foi um susto a princípio, mas foi muito gratificante viver essa primeira etapa, porque, de forma geral, assim, como um resultado do primeiro semestre que nós trabalhamos as aulas remotas, o meu balanço foi bastante positivo, porque eu me surpreendi muito, tanto com o comportamento de alguns alunos, né, como dos docentes, a criatividade dos docentes, para desenvolver atividades de forma remota, né, ali trabalhando online, lembrando que existe uma diferença entre as aulas EAD, né, que muitas pessoas acham que a gente está trabalhando EAD. Não. E isso acho que é muito legal a gente trazer isso, porque muitas pessoas confundem aula Sim, EAD com aula remota, né? Na aula remota, que é o que nós estamos vivendo, o docente, o professor, ele está ali no horário da aula, disponível para o aluno, como se ele estivesse na sala de aula. Ele segue o plano de ensino dele com atividades interativas. Então, se ele liga no Classroom, que é o que nós utilizamos, a plataforma que nós utilizamos, ele tem toda a programação da aula, todas as atividades. E na aula, no horário de aula, ele liga o vídeo, né, pelo Google Meet, que é uma outra plataforma que nós também utilizamos, e o docente, ele interage com o aluno. Então, tanto o docente pode ver os alunos, como os alunos podem ver o professor, e existe essa interação da aula sendo dada como se ele estivesse presencialmente ali na sala de aula, seguindo esse plano de ensino original ali do início do semestre. Já na EAD, os alunos, eles têm conteúdos adicionados numa determinada plataforma. Esses alunos, eles realizam as atividades solicitadas e existe um tutor, que é uma pessoa que vai avaliar o que o aluno está colocando ali na plataforma. São aulas gravadas, que é diferente do que nós estamos vivendo, então o nosso professor está ali ao vivo com o aluno, enquanto lá no EAD são aulas gravadas, então independente do público, é aquela aula. Nós não. O professor, ele tem aquela sensibilidade do momento, então dependendo da reação do aluno naquele momento da aula, ele vai por um viés ou por outro na aula. Então essa interação é muito importante para a produtividade de uma forma geral da aula, né? E eu acho legal a gente estar trazendo esse assunto, porque às vezes alguém pode estar com medo, eu não vou começar o curso agora, porque vai ser aula à distância, vai ser uma coisa chata, vai ser uma coisa que eu não vou conseguir me adaptar. E muito pelo contrário, os alunos, os veteranos gostaram muito das aulas, as aulas estão sendo interativas, ferramentas foram colocadas à disposição dos professores para que essas aulas ficassem mais interativas, né? Então, acredito que está sendo uma experiência muito bacana, tanto para o aluno quanto para o professor. Sim, e um grande desafio de aprender o novo, né? As pessoas estão muito acostumadas a se acomodar, então quem está acomodado tem dificuldade de mudar. Mas depois que você experimenta o novo, às vezes esse novo pode valer a pena e é o que eu vejo que aconteceu com muitos docentes. Então, adicionando novas ferramentas no dia a dia, eu tenho professores que falam assim, mesmo quando a gente voltar para a sala de aula presencial, eu vou continuar usando essa ou essa ferramenta, porque são ferramentas que auxiliam muito no dia a dia e melhoram a qualidade e a dinâmica das aulas, né? Até porque muita coisa que a gente está aprendendo agora nessa pandemia, eu acredito que vão permanecer, mesmo depois que tiver vacina, mesmo que depois que essa pandemia passar, porque eu acredito que o vírus ele não vai sumir. O vírus eu acho que ele vai continuar existindo, mas várias ferramentas como a plataforma, como essas aulas remotas, eu acredito que elas vão permanecer, vão continuar sendo usadas, sim, mesmo depois da pandemia, né, professora? Então, acho que não tem necessidade do aluno, por exemplo, ter medo de ingressar agora no curso. Não. E alunos que estão ingressando, né, nós estamos dando essa orientação inicial. Então, diferente do que aconteceu em 2020, primeiro semestre, esse semestre a gente já tem ciência, já tem, né, conhecimento de como nós vamos proceder. Então, esse plano de ensino já está sendo construído baseado nas condições que nós já estamos vivendo, né? Então, o aluno ele vai ter essa aula remota com qualidade, os professores estão bem preparados para isso e esperamos que possamos, né, fazer atividades laboratoriais também com qualidade com esses alunos de forma presencial na instituição, né, dentro dos laboratórios, respeitando todas as normas de segurança que nos é exigida aí para a segurança, tanto dos docentes como dos acadêmicos, né? Professora, para quem não conhece, a Finca, ela tem uma estrutura fantástica, né? Não só para o curso de Ciências Biológicas, enfim, é uma estrutura no completo, é muito boa, mas no curso de Ciências Biológicas é uma estrutura muito completa,
proporcionada para o acadêmico, né? Sim. Já puxando, então, o gancho aí para falar um pouco, né, do que é o curso de Ciências Biológicas, as diversas áreas, tanto da saúde como das exatas, usam, né, disciplinas das ciências biológicas. Então, o curso de Ciências Biológicas, ele é um grande guarda-chuva em que o egresso, o formando, ele pode escolher, né, caminhos muito diferentes para seguir. Então, nós temos biólogos que caminham para a área da saúde, temos biólogos que caminham para a área da conservação, da biodiversidade, e temos biólogos que caminham para a área mais voltada para a tecnologia, né, biotecnologia. Hoje em dia, né, muito importante para o futuro, eu acredito que é um potencial muito grande. Nós temos as áreas voltadas para programação e para uso de tecnologias, né? Então, nós também temos biólogos envolvidos nisso. Então, como é um guarda-chuva muito grande, nós compartilhamos vários espaços, ambientes acadêmicos e ferramentas com outros cursos da saúde. Então, nós temos, né, laboratórios práticos muito bons para anatomia, tanto voltada para a parte humana como para a parte animal. Nós temos a fazenda, a escola, né, que tem acadêmicos também de outros cursos, como agronomia, zootecnia, veterinária, que frequentam bastante. Então, os biólogos também utilizam aquele ambiente acadêmico. Nós temos os laboratórios aqui voltados para o setor agrário, que também é utilizado pelos biólogos. Então, a nossa formação, por ser muito ampla, a gente acaba, né, passando por todas essas outras áreas, tanto da saúde como agrárias e exatas, que possam ser, que nós temos disponíveis aqui na finca, né? Como o curso ele oferece um leque de opções, o profissional ele vai para onde ele acha que ele tem mais vocação, né? Sim. Durante o curso, é o que eu falo, assim, alguns acadêmicos, também dando uma explicação sobre o curso de Ciências Biológicas. Existem duas graduações possíveis, né? O que você sai com um título de bacharel em Ciências Biológicas e com título de licenciatura em Ciências Biológicas. E existe essa diferença com relação a dar aula. Então, na educação básica, se o profissional quer dar aula na educação básica, obrigatoriamente ele tem que ter a licenciatura. Mas ele não precisa ter o bacharelado para trabalhar em áreas de pesquisa ou aplicada. Ele precisa ter a formação continuada, ele precisa ter, então, essa busca pela especialização da área que ele gosta. Mas a licenciatura é obrigatória para dar aula na educação básica. Bom, professora, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo comercial, mas na sequência a gente volta com mais esse assunto, com mais informações sobre o curso de Ciências Biológicas, esse profissional que continua atuando mesmo nesse momento em que a gente está vivendo de pandemia. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947.
Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Estamos de volta com o programa Sala de Opinião. Estou recebendo hoje aqui no programa a professora Ariana Sela, coordenadora do curso de Ciências Biológicas aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. E estávamos falando justamente sobre a estrutura, sobre esse leque de opções que o curso dá para os profissionais formados, né, professora? E o que vem a ser hoje, professora, o diferencial do curso da Finca, o curso de Ciências Biológicas? É um pouco dessa estrutura, é um pouco dessa atenção especial dos professores? Acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Sim, com certeza. A Finca ela tem uma infraestrutura impressionante. Para quem vem aqui a primeira vez, né? Eu me assustei, que eu falei, nossa, nós temos isso em Porto Velho, né? Então, tem laboratórios muito bem equipados e nós temos profissionais excelentes, profissionais muito bem capacitados, que vieram de diferentes lugares, com formações variadas e que completam um time que faz diferença. Então, hoje eu sou muito feliz com a equipe que nós temos no curso de Ciências Biológicas, que é uma equipe bastante coesa. Acho que isso é importante também, né? Nós conseguimos trabalhar de forma integrada com outros cursos, como é a agronomia, que nós temos bastante atividade em conjunto. Então, acho que tudo isso enriquece a formação profissional, né? Sem dúvida. Professora, hoje o biólogo, ele continua trabalhando em algumas frentes, mesmo nesse momento de pandemia. Sim, né? Com certeza. Além do biólogo que atua na educação, né, então nós estamos vivendo um momento de pandemia em que algumas escolas, em algumas regiões do Brasil, a gente vê que algumas escolas estão trabalhando de forma remota, né, tanto redes privada como pública. Aqui em Rondônia nós estamos vendo atividades remota com alunos da educação básica, inclusive os nossos acadêmicos estão, né, nos estágios acompanhando isso. É um desafio, porque a realidade do povo brasileiro, né, a maioria do povo brasileiro não tem as condições mínimas necessárias para uma aula de qualidade como a gente espera, ter lá o seu computador, o seu ambiente reservado, né, um momento exclusivo para acompanhar a aula, esse seria o ideal. Mas como nós não temos o ideal nesse momento, para não ficar parado, muitas escolas deram continuidade. Então, profissionais da rede da educação básica estão lá enfrentando desafios diariamente para chamar, né, para atrair esses alunos e para manter esses alunos estudando para tentar o Enem aí que já teve a inscrição, né? Isso na área da educação, mas nós temos uma área que o biólogo atua também, que é a parte de conservação, que muitas frentes não pararam, né? Como exemplo lá de áreas de impacto ambiental, que os monitoramentos precisam continuar, como é o caso de Brumadinho, né? E outras obras de infraestrutura que estão em continuidade e que tem toda a parte de legalidade, né, necessária com o setor ambiental, então esses biólogos também continuam trabalhando. E temos também a área da saúde, que é muito importante lembrar que o biólogo ele é um profissional reconhecido como essencial
para controle de doenças, por exemplo, né? Então, o biólogo, ele trabalha em várias frentes, especialmente nesse momento de pandemia, né? Nós temos biólogos trabalhando no setor de pesquisa, né, buscando soluções para esse momento da pandemia com relação ao vírus, né, com relação à doença também. E temos biólogos trabalhando não só na área da pesquisa, como na prática, no dia a dia, né? Na área de análises clínicas, que o biólogo também pode ter habilitação, né? Como eu falei, a continuidade, o biólogo formado, ele vai escolher o caminho que ele vai traçar para a profissão dele, né? E ele vai adquirindo componentes curriculares conforme a habilitação que ele quer ter. E dentro da área da saúde, nós temos várias habilitações. Existem, por exemplo, eu posso dar um exemplo, na Bahia, o LACEN da Bahia, a frente é dada por biólogos, né? Então eles estão no dia a dia lá fazendo exames. Nós temos aqui na Fiocruz Rondônia, nós temos biólogos trabalhando no dia a dia, na rotina, para tentar buscar soluções aí para a Covid. E também na parte de análises clínicas, né? Aqui na nossa região nós também temos biólogos envolvidos com isso. Um exemplo que eu posso dar é o diretor-geral da OMS, que é um biólogo também, né? Então, se o biólogo quer seguir na área da saúde, ele pode. O que ele precisa fazer é escolher, porque a área da saúde também é muito ampla, né? Então, lá na área da saúde, esse biólogo tem que escolher qual o caminho que ele vai seguir e tem que ter a formação continuada para ele adquirir as habilitações conforme a necessidade. Nós temos biólogos que têm, inclusive, autorização para trabalhar com radioatividade, né? Então, nós temos casos aí de biólogos que trabalham nessa área. Tudo isso, para ficar bem regulamentado, ele tem que estar habilitado. E aí são cursos, formação continuada, pós-graduação, que esse biólogo vai fazendo para construir o currículo dele, né? Professora, eu acredito que a pessoa pós-formada, o biólogo, lógico, ele pode procurar se especializar em uma área fora do estado, mas eu acredito que aqui na nossa região, no estado de Rondônia, é um prato cheio para esse profissional. Nós que vivemos em meio à floresta amazônica, não só pela questão ambiental, mas na área da saúde também, é uma região que precisa muito desse profissional, né? Sim, a gente vê a atuação da Fiocruz, né? Então, e na parte ambiental, nós temos problemas ambientais gravíssimos, né? Então, nós temos problemas sérios com o desmatamento, com a retirada dessa vegetação natural, nós causamos um desequilíbrio ambiental. E entender esse desequilíbrio ambiental, ele é muito importante, porque é principalmente por causa desses desequilíbrios ambientais que nós temos consequências tão trágicas como o que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia, né? Essa pandemia da Covid, ela surgiu por problemas, se você for olhar a essência disso, né? O modo como o ser humano está usando os recursos naturais e os desequilíbrios ambientais que nós estamos causando. Então, para a gente viver bem, né, nós precisamos de água com qualidade e o biólogo pode atuar voltado para isso. Nós precisamos de alimento, né, de comida, e o biólogo pode ir para essa área também, trabalhar nessa área. E nós precisamos de saúde e o biólogo também pode trabalhar nessa área. Então, com certeza, Rondônia tem muita oportunidade para aqueles que querem estudar e realmente atuar com força de vontade mesmo e com coragem de estudar, né? Porque eu falo que ciências biológicas, como a gente tem um leque muito amplo de tudo que nós estudamos, né? Então a gente tenta entender também toda essa complexidade entre o homem e o ambiente. Então, a gente tem que enxergar o planeta como um todo. Então, o próprio planeta é um ser que vive com várias interações ali e nós precisamos entender o funcionamento disso. Então, tem que gostar de estudar também. É bom, né, professora? Infelizmente, muitas pessoas acabam não respeitando o meio ambiente. A gente tem como exemplo as várias operações que acontecem aí por parte da Polícia Federal e outros órgãos da nossa região, onde a gente vê madeireiras sendo fechadas, sendo fiscalizadas. E, se eu não me engano, um dia desse eu estava vendo que a área desmatada de Rondônia equivale a 15% da mata, da floresta amazônica devastada no seu total. Quer dizer, é uma porcentagem, quem vê assim pode pensar que não é muita coisa, mas de fato é, né?
Sim, isso é um problema bastante grave, porque inclusive essa situação de pandemia, ela tem dado brechas, né, para criminosos, porque pessoas que cometem esses crimes, né, são criminosos mesmo, invadirem terras públicas, né, que são unidades de conservação, ou terras indígenas, né? Terras indígenas. E as pessoas, nem todo mundo, tem o entendimento da função dessas unidades de conservação e dessas terras indígenas. Todo mundo em Rondônia quer ter a garantia de uma água, tanto para produção, né, como para seu consumo. Uma água de qualidade. Uma né? água de qualidade. Mas ninguém está preocupado de onde essa água vem. Então, nós temos unidades de conservação aqui que garantem a manutenção desses mananciais, desses rios. E se a gente não cuidar disso, nós vamos ficar sem. É que uma hora acaba, né, Uma professora? hora acaba. São bens finitos, né? Então, a gente tem a floresta amazônica, ela é muito rica em pé, né? Ela tem uma riqueza muito grande que é subutilizada. Infelizmente, a gente ainda vive uma agricultura com um modelo muito antigo e nós temos poucos profissionais atuando lá na ponta. Nós temos muita formação, mas nós temos poucos profissionais que chegam lá na ponta com aquele agricultor que está lá distante, que ainda está queimando o pasto dele porque ele não recebeu auxílio, ele não recebeu um corpo técnico que possa auxiliar ele a mudar essa forma de trabalhar. Então, uma coisa que você falou sobre o desmatamento. Teve muito desmatamento esse ano, né? Então, o que nós vamos viver... chegamos só na metade do ano, né? E agora nós vivemos o período de seca da Amazônia. Então, todo esse desmatamento que teve, especialmente em áreas invadidas, que eram áreas antes de floresta, esses desmates que são feitos nessas áreas de floresta, agora essas pessoas, esses criminosos estão colocando fogo para jogar semente de pastagem, né? Então, daqui uns dias, eu tenho certeza que nós vamos viver uma situação ainda pior do que no ano passado sobre a fumaça, né, das queimadas. Que já foi muito ruim ano passado, E nós né? estamos numa situação de pandemia. Agora, você imagina a gente numa situação de pandemia, enfrentando dificuldade, né, no setor da saúde, e a gente ainda tem o agravamento de muita fumaça. E é muito complicado porque nem toda a população entende isso. Então, assim, um problema que começou lá atrás, quando ainda estava, né, no período ainda de chuvas, o desmate já estava acontecendo e agora nós vamos sentir isso na pele e nos pulmões, né? Porque a fumaça vai chegar para nós, para todos nós. Todo mundo vai pagar uma conta em função de criminosos que não estão respeitando a legislação. Realmente é necessário que cada um faça a sua parte. Professora, eu vou pedir licença um momentinho, a gente vai fazer mais um intervalo comercial, mas na sequência a gente volta com mais conversas sobre o curso de Ciências Biológicas aqui da FINCA. É rapidinho, não sai daí. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá,
meu nome é Guilherme Silvério e eu sou o coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião e hoje estou recebendo aqui nos estúdios a professora Ariana Sela, coordenadora do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Professora, já falamos sobre muita coisa e vamos continuar falando um pouquinho sobre o curso. Horário que o curso acontece, durabilidade do curso. Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse curso. Então, aqui no Centro Universitário Finca, nós trabalhamos o curso noturno, né? O que é uma boa possibilidade para profissionais que já estão no mercado de trabalho, né? E tem um horário comercial aí de trabalho. Então, pode fazer a graduação no período da noite conosco. O curso de Ciências Biológicas, ele tem duração de 4 anos, né? São 8 semestres, respeitando aí a legislação. Nós já tivemos um curso de 7 semestres, que era um pouquinho mais curto, né? 3 anos e meio, mas agora nós estamos com a nova legislação, nós estamos aí no tempo mínimo de 4 anos. Tá? Como eu falei, nós temos então a infraestrutura dos laboratórios, nós temos a fazenda escola. Atualmente, nesse momento de pandemia, vivemos, né, aulas remotas com docentes que estão nos surpreendendo com atividades empolgantes aí através das plataformas online, sempre com interação. E como eu lembrei, né, nessa modalidade nós trabalhamos ao vivo com os acadêmicos, as aulas respeitando o plano de ensino apresentado no início do semestre e sempre com essa interação para adaptar aquele momento de aprendizagem de acordo com a necessidade que os acadêmicos vão trazendo, né, para o docente, para o professor. Professora, eu acho que uma coisa importante que todo acadêmico gosta é de fazer o seu curso, né, se formar e já estar sendo inserido no mercado de trabalho. E essa é um diferencial da Finca também, né? Porque tem os estágios, enfim, é uma coisa bem bacana isso daí para o acadêmico, né? Assim, no curso de Ciências Biológicas, nós desenvolvemos além dos estágios não obrigatórios, que o acadêmico pode inclusive aproveitar como hora complementar, que também é obrigatório em grade, né? Mas esses estágios de pesquisa nós estimulamos muito, sempre tem alunos que fazem estágio com equipes da Fiocruz e de outros grupos e também os próprios laboratórios da instituição, monitoria de disciplina que os acadêmicos podem fazer. Então esses estágios são os que nós chamamos não obrigatórios. O estágio obrigatório do curso de Ciências Biológicas,
ele é desenvolvido nas escolas da educação básica, acompanhando professores da rede pública de educação, né, do nosso estado e do município. Inclusive, nesse momento de pandemia, os alunos estão acompanhando as atividades, os desafios, né, que os professores estão enfrentando na educação básica. Eles estão vivendo eu falo para os alunos, né, que isso que eles estão vivendo, professores que estão hoje inseridos lá, precisando trabalhar nesse momento tão diferente, esses professores não tiveram oportunidade de viver isso e eles estão tendo. Então, se no futuro eles forem desafiados em algum momento, né, como parecido com este, eles já tiveram essa experiência também. E os estágios, então, acontecem de acordo com o horário das aulas nas escolas. Então, tem estágio que tem carga horária diurna também e noturna na educação de jovens e adultos, né, da EJA, que eles também fazem um pedacinho do estágio. E vagas para educação sempre acontece, porque sempre tem falta de professor, né? Então, a gente sempre vê chamados, né? Chamadas que solicitam contratação emergencial de professores, e nós temos, inclusive, alguns egressos que entraram nessas chamadas mais recentes. E tem também oportunidades de trabalho nessas outras áreas que eu falei, como saúde, biodiversidade, conservação, sempre lembrando que é de acordo com que o acadêmico está sendo habilitado, né? Então, quando o acadêmico está construindo o currículo dele na graduação, se ele quer ir para a área da saúde, por exemplo, análises clínicas, que é uma área que muita gente gosta de trabalhar, ele não vai só fazer o curso de graduação, ou durante o curso de graduação ele tem que ir complementando carga horária na parte técnica de análises clínicas, para que quando ele se formar, ou depois de formado, complementar a carga horária de análises clínicas, se ele quiser essa habilitação também. Então, as diferentes, como nós temos um leque muito grande de habilitações, isso vai depender do que o acadêmico vai querer e vai buscar especializações e cursos técnicos, né? Enfim, ele tem que complementar a carga horária dependendo da habilitação que ele quer. Nós temos habilitação até em paisagismo, então profissionais que querem ir para essa área vão precisar, claro, buscar mais conhecimento se quiserem ter sucesso no mercado de trabalho, né? Hoje a gente sabe que quem consegue boas vagas no mercado de trabalho são pessoas que conseguem trabalhar em equipe, então essas pessoas que têm essa vontade de contribuir com o todo, né? Então, isso é o que a gente visa também, sempre deixar claro para os nossos alunos que eles precisam pensar no todo e não só nele, né? Porque o mercado está precisando muito disso também. E para quem está pensando em começar a fazer o curso de Ciências Biológicas, ou também saber como é que está funcionando essa aula remota, os professores, a senhora, está todo mundo à disposição para esclarecer essas dúvidas, né, professora? Com certeza. Lá no site do Centro Universitário, quando você pesquisa lá os cursos de graduação, você consegue em todos os cursos ter acesso, né, a uma comunicação, e isso chega para nós, para os coordenadores, esse contato via site mesmo. E aí a gente sempre dá o retorno, tirando dúvidas. A gente sabe que nem todo mundo já tem certeza daquilo que quer como profissão, a maioria tem muitas dúvidas, né? Às vezes eu vejo até profissionais já atuando e ainda com dúvidas, será que era isso mesmo que eu queria ou não? Em diferentes áreas, enfim. Então a gente está sempre disponível para tirar dúvidas e para dar exemplos também de profissionais, do que eles realizam. Eu acho que quando o aluno tem possibilidade de ver o profissional atuando ali na prática, né, ele consegue se espelhar, consegue se ver no futuro, e isso é bastante gratificante, traz para o aluno um conforto com relação à escolha que ele fez do curso de graduação também, né? Professora, e dentro do curso também existem projetos de extensão, né? Sim, daqui a pouquinho a professora Marcela vai falar um pouquinho mais para vocês sobre o projeto Que Mico é Esse, que trata de uma espécie endêmica, né? Eu vou deixar ela explicar o que é isso para vocês. E é bastante importante porque quando a gente fala, como eu falei anteriormente, né, dos problemas ambientais que trazem consequências graves para toda a população, para toda a humanidade. E como que a gente pode mudar isso, né? É muito complicado a gente mudar isso muito rápido.
é um processo de educação. Então, a gente tem que investir muito na nossa educação. O Brasil precisa acreditar na educação para que a gente consiga alcançar um futuro melhor para o país. Acreditar na ciência, na pesquisa, investir nisso. E o biólogo, ele é uma mão de obra que está atuante na pesquisa diretamente, né? E para melhorar isso, através da educação, nós trabalhamos a educação ambiental, que é uma linha também de atuação, especialmente dos trabalhos da licenciatura, por estar em contato direto com as escolas. A educação ambiental, ela pode trazer um resultado futuro para a nossa sociedade impressionante. Então, se a gente tiver a possibilidade de sempre levar material e sempre trabalhar com as crianças, com os adolescentes, a temática de educação ambiental, trazer a realidade ambiental, as necessidades, a forma correta de uso dos recursos naturais, a gente vai ter lá no futuro uma resposta positiva, porque a gente está trabalhando agora com as nossas crianças, com os nossos jovens, como trabalhar e como respeitar o meio ambiente que nós fazemos parte, né? Professora Iana, quero agradecer pela sua presença. A gente está chegando ao final do terceiro bloco, teremos o quarto ainda, mas a senhora já está encerrando a sua participação e por isso quero agradecer pela sua presença aqui no programa Sala de Opinião. Eu que agradeço e convido a todos a vir conhecer o curso de Ciências Biológicas aqui do Centro Universitário Finca. Estou à disposição e pode fazer contato lá que eu tiro dúvidas de todos que precisarem, tá bom? Obrigada. Muito bem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos com o nosso quarto bloco, ainda falando sobre o curso de Ciências Biológicas. É rapidinho, não sai daí. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Olá, meu nome é Guilherme Silvério e eu sou coordenador do curso de Odontologia da Faculdade Metropolitana. Aqui você vai encontrar toda a tecnologia mais moderna em aprendizado em odontologia com um corpo docente extremamente qualificado. Essa é a sua chance. Vem se tornar um odontólogo na Metropolitana. Toda a tecnologia e infraestrutura que você precisa, a Faculdade de Odontologia da Metropolitana oferece. Vem para a Metropolitana. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.
O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o nosso último bloco do programa Sala de Opinião e vamos continuar falando sobre o curso de Ciências Biológicas aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho. E agora estou recebendo aqui nos estúdios a professora Marcela Oliveira, também professora do curso de Ciências Biológicas. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço muito a oportunidade. Professora, e agora nós vamos falar sobre um projeto muito interessante, o projeto Que Mico é Esse? Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Então, o projeto Que Mico é Esse? Ele nasceu justamente dessa necessidade de falar um pouco sobre a biodiversidade do estado de Rondônia. As notícias que normalmente a gente tem é o quê? Desmatamento, invasão de terra, e a gente precisava mostrar que o estado tem muito mais do que isso. E muitas vezes o próprio rondoniense ele não conhece quais são os animais, quais são as plantas que ocorrem no estado. A gente sempre vê programa que tem um leão, um tigre, elefante, criança, então adora, conhece, mas não sabe o que é que a gente tem a onça pintada, que tem várias espécies de macaco, tem várias espécies de plantas diferentes. Então, o Que Mico é Esse? Né, ele surge justamente com isso. E esse nome, né, Que Mico é Esse? É porque a gente tem uma espécie de primata, que é o mico rondoni, que ele recebe esse nome, né, Rondônia, em homenagem a Cândido Rondon, igual o estado de Rondônia recebeu a homenagem, e ele é endêmico do estado de Rondônia. O que quer dizer isso? Que só ocorre aqui no nosso estado. E se a gente for ver o resto do Brasil, a gente é o único estado que tem um macaco com o nome do estado. Então, por isso que a gente usou o mico Rondoni, né, para ser o símbolo do nosso projeto, e a gente começou a fazer essas atividades esse ano, de educação, começamos no Instagram e agora a gente está começando a ampliar, né, trabalhar também com escolas da rede pública do estado. Então o projeto ele surge justamente dessa necessidade de se falar o que é nossa biodiversidade tão desconhecida para o próprio brasileiro, para o próprio rondoniense. E o projeto surgiu dentro do próprio curso? Foram alguns alunos, né, a gente tem a disciplina chamada Biologia da Conservação. E numa roda de conversa com alguns alunos, né, e com um colega meu também, os alunos chegaram, a gente precisa fazer algo, a gente precisa fazer que alguma coisa aconteça. Né? E dessa roda já tinha na mente mais ou menos esse projeto, só não tinha nome, não tinha muita coisa. Estava se formando Estava ali? se formando, eu tinha ideia, mas assim, sozinho a gente não faz nada, né? Então esses alunos que abraçaram a casa falaram, vamos fazer. E foram tanto que eles que tomam muito à frente das coisas, das atividades do projeto, eu dou aquele suporte mais geral. Então eles são todos voluntários no projeto, eles gerenciam a página do Instagram, eles organizam tudo, fazem os vídeos que a gente faz, né, eles fazem parte dos roteiros, organizam, fazem as animações, e aí no meio desse contexto é que surge essa necessidade. Então, o projeto ele surge dessa necessidade que um grupo viu e que hoje a gente vê algumas pessoas já entram em contato, perguntando como é que ele funciona, como é que pode contribuir, querendo saber sobre as ações futuras. Então ele surgiu dentro dessa sementezinha entre algumas pessoas, nesses alunos, que viram essa necessidade de urgência em relação a essa biodiversidade que a gente está perdendo, nesse ritmo alarmante de desmatamento e que precisa ser conhecida ainda. Eu acho que é exatamente isso que a senhora falou. A gente tem uma biodiversidade muito grande. Eu acho que em todos os quesitos, animal, peixes, enfim, a gente tem realmente uma grande variedade aqui e que o rondoniense não conhece, né? Não desfruta disso, não procura conhecer, acaba passando batido. E acho que é mais ou menos por aí, é dar visibilidade a isso para o rondoniense, né? A gente escolheu o macaco, porque o macaco é fofo, né? Quem não gosta, né? O pessoal gosta do macaquinho, o macaco é que a gente chama de fofofauna, chama a atenção. Então ele virou esse grande símbolo justamente, primeiro por ele ter o nome do estado e segundo,
por ele chamar essa atenção por ser fofinho. Mas a gente não quer trabalhar só macaco. A gente quer trabalhar o peixe, quer trabalhar a cobra, a aranha, o besouro. A gente quer trabalhar todas as espécies. Só que a gente depende também da ajuda de algumas pessoas, né? Porque não dá para abraçar todas as áreas de uma vez só. E a gente ainda é uma sementezinha que está crescendo, né? A plantinha ainda está aumentando. Só que essa questão, a gente vê desde material escolar, né? Você pega o material de uma criança, às vezes tem um gavião lá. Mas quem é aquele gavião? É um gavião genérico, que é aquele gavião americano. Sim, coisa que a gente não tem aqui na nossa região, né? Você vê programa de televisão. Se você liga naqueles programas de televisão de animais, você só vê o leão, a leão... Figuras já conhecidas, né? Elefante, que a gente girafa, não tem aqui. que a gente não tem. Então, a nossa fauna não é tratada. As nossas plantas não são tratadas. Se a nossa fauna já não é tratada, imagina as coitadas plantas, né? O pessoal não conhece o que é uma castanheira, o que é uma samaúma. Tem várias espécies vegetais que são desconhecidas. Então, tem essa necessidade? Tem. Só que a gente ainda precisa de mais pessoas para poder abraçar mais diferentes setores ainda que a gente não consegue. Hoje, para se buscar apoio para um projeto como esse, é muito difícil, professora? Como a gente está no início, a gente está começando a ter alguns produtos, né? Que para você, às vezes, alcançar um determinado edital, você precisa ter toda uma estrutura de pessoas para atuar, escrever o projeto também, e ao mesmo tempo você tem que oferecer como, vamos dizer, um portfólio. É isso que nós estamos fazendo, né? Então, como a gente está iniciando agora, a gente já tem alguns vídeos. Vamos iniciar atividades com uma escola, que é a Judith Holt, aqui em Porto Velho também, um mês falando sobre biodiversidade. Os alunos estão nesse exato momento, tivemos uma reunião ontem, eles estão produzindo os roteiros, que vão ser pequenos vídeos que vão ser passados para essas escolas, que aí as professoras vão trabalhar com as crianças, né? Então a gente precisa de um pouco de ter esse portfólio para alcançar. E aí, com esses produtos iniciais, a gente também vai atrás da iniciativa privada. Empresas que têm um interesse em ajudar ao projeto. Que muitas empresas elas têm essa pegada de trabalhar com a sustentabilidade. Então, a gente também vai atrás dessas iniciativas. Tanto editais de projetos de educação ambiental, bem como essas empresas. Hoje, para quem tem a curiosidade de conhecer um pouco mais do projeto, ajudar... Como é que faz? É só pelo Instagram? Existe um outro canal? Por enquanto a gente tem o Instagram, que é o @micorondoni. Lá tem um Instagram. Pelo Instagram do curso de Ciências Biológicas também pode encontrar. E a gente também tem o e-mail, que é o quimicoeesse@gmail, né? Sem interrogação, é quimicoeesse@gmail. Então pode entrar em contato. E tem os alunos voluntários, que você pode entrar em contato com eles também, ou comigo para saber um pouco mais do projeto. Muito bacana. Professora, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão das aulas remotas do curso de Ciências Biológicas e a professora Ariana me disse que a senhora é professora e foi uma das pessoas que deu muita interatividade para essas aulas. Conta um pouquinho para mim sobre esse assunto. Então, foi um grande desafio, né, que surgiu, né? A gente precisava das aulas e não era a mesma coisa que você chegar em sala de aula, ligar o computador, projetar ou pedir para o aluno é bem diferente, né? Preparar um seminário. Então, a gente teve que procurar outras alternativas. E uma das alternativas que eu trabalhei foi a produção de vídeo. Então, eles produziam pequenos vídeos, né? Os alunos que tinham que fazer prática de ensino, por exemplo. Eu não tinha mais como ficar com eles em sala de aula e ver uma aula. Eles produziam pequenos vídeos dentro das casas deles, né? Com o espaço que eles tinham. Dentro desses vídeos, eles tinham pequenos desafios a cumprir. Eles postavam no YouTube ou no Instagram e me enviavam o link do vídeo. Então a gente teve postagem de Instagram também, fazer pequenos produtos para Instagram e também a questão do YouTube, que a gente trabalhou bastante, justamente para poder dar esse upgrade que precisava naquele momento. Eu acredito que é um desafio enorme, porque a aula presencial já é um desafio e você criar essa interatividade à distância, eu acho que é ainda maior, né? Sim, sim. Temos até um aluno que depois disso, essa questão de criar os vídeos, ele abriu até um canal no YouTube, ele posta os vídeos. Já ingressou mesmo no negócio, tanto né? que ele no nosso projeto, até falo que ele é o youtuber do projeto. Ele que faz os vídeos, a gente cria o roteiro, mas ele cria o cenário, ele pensa onde que vai fazer o vídeo, a roupa que ele vai usar, tudo mais. Então tanto que ele está com o canal dele lá, ele abriu o canal do YouTube
e ele que tomou a frente e gostou disso. Ele gosta de fazer e produzir os vídeos. Show de bola. Professora, o nosso quarto e último bloco está acabando. Só para a gente finalizar, vamos deixar claro o contato do Instagram do projeto para quem quiser conhecer, se possível ajudar, participar, enfim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do projeto, né? O Instagram é Mico Rondoni e o contato de e-mail é o quimicoeesse@gmail.com. É o Quimico sem a interrogação, né? E sem acento. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Sala de Opinião. Obrigado. Bom, a gente chega ao fim de mais um programa Sala de Opinião. Quero agradecer pela sua audiência. A gente volta daqui a amanhã, com mais um programa Sala de Opinião, trazendo assuntos relevantes aqui para a nossa sociedade. Forte abraço e até o próximo programa. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Meu nome é Natália Cidrim, sou professora de avicultura do curso de zootecnia no Centro Universitário Aparício Carvalho. As aulas práticas realizadas na Fazenda Escola têm o intuito de colocar em prática o que eles assistem em sala de aula, como cálculos de índice zootécnico, práticas de manejo, para que eles possam ter uma vivência real da criação de aves de postura. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho.